primeiro trimestre do ano 2025 da nossa Escola Bíblica Dominical. A primeira lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 1 da revista, que está baseada no livro de Isaías, do profeta Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, de autoria do pastor Fábio Martins. Essa é a revista que nós vamos estudar agora no primeiro trimestre de 2025, né? Janeiro, fevereiro e março, nós estaremos estudando essas lições. Hoje nós vamos apresentar para os irmãos a lição de número 1, que fala o seguinte: o Senhor é a salvação. O texto base para a produção dessa lição é, na verdade, todo o contexto do livro de Isaías, mas introduzindo o livro, introduzindo a razão pela qual Isaías escreveu o livro, nós temos Isaías 1, do primeiro versículo ao capítulo 2, verso 22, é a introdução do livro, a apresentação do livro de Isaías, por assim dizer, ok? O objetivo da lição é o quê? Apresentar o profeta Isaías, o seu papel e a sua importância no Antigo Testamento, né? Dando um panorama geral do livro e abordando os principais temas do livro, né? Que nós vamos trabalhar aqui, dando uma visão geral nessa primeira lição que nós estaremos estudando. A introdução, ela quer falar o quê? Ela quer falar a respeito do profeta Isaías. Então, na introdução a gente tem uma apresentação do profeta, né, que é um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, de um profeta de destaque que é chamado por alguns de príncipe dos profetas, dado a sua importância, dado a sua capacidade de falar de temas que envolvem a obra e a vida de Jesus no Novo Testamento, já fazendo uma predição daquilo que seria a obra que Jesus viria a fazer no tempo. O profeta Isaías, ele é filho de Amós. Ele é filho de Amós, é um homem casado, né? Casado com uma profetisa, e pai de 2 filhos, cujos nomes dos filhos, né, que estão aqui na nossa lição, que é o que? Shear Jashub, ok? Que significa o remanescente volverá. Trata-se de quê? Trata-se da forma como Deus preservaria o resto do seu povo, que permaneceria fiel. A gente vê ali que Isaías, ele vai proclamar muitos juízos, muitos julgamentos em relação ao povo. O texto começa falando do repúdio de Deus para com as ofertas, para com os sacrifícios e os holocaustos que o povo estava prestando, porque eram holocaustos baseados em falsidade e não num coração íntegro, num coração verdadeiro, certo? Então, os nomes dos filhos de Isaías, a gente vai encontrar aqui na lição, é Shear Jashub, 7:3, né? E Maher-shalal ha-Shabaz, no capítulo 8, verso 3, né? Que quer dizer rápido desposo, pesa segura. O primeiro é a preservação do povo, que permanece fiel, e o segundo, o rápido julgamento de Deus contra os inimigos de Judá. Restabelecimento do povo, restabelecimento da nação após o exílio, a forma como Deus libertaria esse povo, mas não tratando apenas da questão do exílio, mas falando mais à frente. Tá? E aí a gente entra propriamente dito onde? No primeiro tópico da nossa lição, que ela vai falar de quê? Ela vai colocar o profeta Isaías nesse contexto. Ele vai nos mostrar a época de Isaías, a época em que o profeta estava inserido, a época na qual o seu ministério se desenvolveu, né?
E aí a gente vê o quê? O que a gente obtém disso? Isaías, ele teve um ministério de aproximadamente 60 anos. Ele teve um ministério de aproximadamente 60 anos, que vai de 740 a.C. a 680. 60 anos de 60 anos de ministério. O cenário da sua época era desafiador. Por quê? Porque o Império Assírio, ele estava o quê? Em ascensão. E ele estava sob a liderança de Tiglat-Pileser III. Né? Então a Síria estava dominando o mundo de então. Os assírios eram uma ameaça para todas as nações, estavam se aproximando ali de Israel, da terra de Israel, e Israel estava nesse contexto. Né? Israel, o profeta Jeremias, ele estava, o profeta Isaías, ele estava no contexto da expulsão do Império Assírio, que vinha tomando toda aquela terra ali, todo aquele Oriente. Deus mandou Isaías fazer o quê? Encorajar o seu povo a permanecer no seu caminho, ou seja, se mantendo fiel a Deus, guardando os princípios de Deus, fazendo aquilo que Deus havia orientado já desde Moisés, passando por Josué e todos os outros profetas que vieram antes de Isaías. Se eles permanecessem nesse caminho, fiéis ao Senhor, adorando, andando de acordo com a palavra de Deus, com o coração quebrantado na presença do Senhor, Deus os protegeria de qualquer tipo de ameaça. Qualquer tipo de ameaça. Embora o Império Assírio fosse um império grande, poderoso, de uma estrutura bélica muito grande, se eles permanecessem no caminho do Senhor, eles estariam protegidos dessa ameaça e não seriam atingidos ou perseguidos por essa ameaça. O povo então renegou a vontade de Deus, se tornou um povo rebelde, abandonou os valores do reino, fez alianças espúrias, esqueceu as promessas do Senhor, tentou fazer alianças com povos ímpios, povos impuros, e deixou de lado aquilo que Deus havia feito, não dando ouvido às palavras do profeta. O povo, ele tinha que entender que a salvação era tanto pessoal quanto da nação, ela vem do Senhor. Essa é a proposta do ministério do profeta Isaías. Qual a proposta do ministério do profeta Isaías? É fazer o povo entender que a salvação, tanto pessoal quanto da nação, vinha do Senhor, dependia de permanecer fiel a Ele. E Ezequias, no seu reinado, ele começa um movimento de renovação. Ele tenta destruir os laços impuros, ele tenta destruir a idolatria que se instalava no reino de Israel. Ele tenta derrubar tudo aquilo que era herança maldita dos reis que se rebelaram contra Deus, mas essa renovação, ela dura o tempo do seu reinado. E quando Ezequias morre, já no finalzinho do seu reinado, o povo volta novamente a se rebelar contra o Senhor e deixar de lado, começa a desobedecer a Deus e fazer novamente alianças espúrias e se voltar para a idolatria. Essa é a época em que Isaías estava inserido. Esse era o contexto da realidade em que o profeta Isaías estava inserido. Qual a estrutura, né? O segundo tópico da nossa lição. Qual a estrutura do livro de Isaías? Bom, a estrutura do livro de Isaías, ela está baseada em quê? Ela está baseada numa organização. A estrutura do livro de Isaías, ela está baseada numa organização estrutural em que ela apresenta uma visão bíblica de mundo, da criação, da queda, da redenção e da salvação. Ou seja, Deus tem um plano para o homem, ele tem um propósito para o homem,
mas esse homem, ele cai. Ele cai, e essa queda, no contexto do livro do profeta Isaías, ela é refletida na condição espiritual do povo, né? A rebeldia do povo de Israel, ela é semelhante, ela é parecida com a queda do homem lá no Jardim do Éden, tá? Então, a ação do povo, a reação do povo aos valores do reino de Deus, ela vai se assemelhar ao quê? A queda. Do capítulo 28 ao 39, né? Isaías faz o quê? Anúncios de julgamentos e promessas de salvação, incluindo o quê? A história do rei Ezequias, seu reinado, sua doença e o cerco dos assírios a Jerusalém, tá? A gente vai encontrar aí essa questão da queda nesse contexto, né? E a gente vai ver inserido nesse contexto o quê? A gente vai ver inserido nesse contexto a gente vai ver inserido nesse contexto a questão dos julgamentos, né? O povo está rebelde, o povo está se misturando, o povo está abandonando a Deus. Então a gente vai ver que Isaías vai falando ali e vai dizendo ao povo que se o povo não voltar para Deus, o povo vai terminar exilado, vai terminar sob domínio assírio. E aí isso vai se desenvolvendo, tá? Ezequias tenta dar uma interrompida, que é o reinado dele, e chega-se então à situação final, fatídica, da qual Deus queria preservar o seu povo, né? E que condição fatídica é essa de que Deus queria proteger o seu povo? Exatamente desse cerco dos assírios. Os assírios cercam Jerusalém e tomam Jerusalém. Do capítulo 40 ao 55, a gente vai encontrar o que? A consolação do povo através da mensagem de esperança e encorajamento, bem como as promessas de redenção quanto ao advento da vinda do servo do Senhor. O servo do Senhor aí já é a promessa de Jesus nesse contexto, tá? De 56 a 66, o livro de Isaías exorta a respeito de quê? Da justiça, condena a falsa religiosidade, expõe as visões de um futuro glorioso com a restauração de Jerusalém e a promessa de um novo céu e uma nova terra, ou seja, da salvação do povo, né, de Deus, da salvação do povo de Deus. Lembre-se, povo de Deus é aqueles que permaneceriam fiéis. Lembrar do filho mais velho, né, do primeiro filho lá do profeta Isaías, tá bom? E aí a gente entra onde? A gente entra no terceiro tópico da nossa lição, que é a estrutura do livro de Isaías, tá? O que se refere? Pastor, o que se refere à estrutura do livro de Isaías? O que tem a ver esse negócio aí do livro de Isaías? Vamos pensar o seguinte, irmãos. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar da seguinte maneira, tá? Quais são os principais temas do livro de Isaías? Primeiro, soberania de Deus, tá? A soberania de Deus. Do capítulo 40 ao capítulo 66 do livro de Isaías, ela desenvolve a ideia de que Deus já havia provado a sua soberania, levando o povo para o exílio, para o cativeiro e posteriormente livrando o povo do cativeiro. Então Deus mostrou ali que se eles se rebelassem, eles seriam punidos, eles foram levados para o exílio, eles foram levados e posteriormente Deus os liberta do cativeiro. Então Deus já estaria ali provando o que? A sua
a sua soberania. Então, de 40 a 66 é desenvolvido a ideia de que Deus já havia provado a sua soberania, levando o seu povo para o cativeiro e posteriormente libertando esse povo, o seu povo. Outro tema que nós encontramos no livro de Isaías é qual? O servo, né? O servo de Deus, que vai livrar o povo, fazendo referência a quem? A Jesus. Esse servo, ele trabalha diligentemente para cumprir os propósitos de Deus, apesar dos tempos desafiadores e penosos. Tá? Apesar dos tempos de desafios, apesar do tempo de sofrimento, esse servo trabalha diligentemente para cumprir os propósitos de Deus. Outra referência a Jesus, ao nosso Salvador Jesus. O Redentor de Israel, outro tema que nós vamos encontrar no livro de Isaías. Qual que é? O termo usado para Redentor de Israel, ele deriva de Gal, que quer dizer o quê? Aquele que redime ou compra uma pessoa ou propriedade. Significa também redenção espiritual para os que se converterem. Está falando de quê? De Jesus, irmãos. Fomos comprados por um alto preço, né? Fomos comprados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus se entregou por nós para que fôssemos libertos do pecado e pudéssemos adentrar na presença de Deus. Então, Isaías já está trabalhando esse tema, o tema do Redentor de Israel, o Israel de Deus, aqui no caso o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, tá? E a gente encontra o que mais? A gente encontra outros temas, tais quais o nascimento virginal de Jesus, né? A palavra, a gente encontra aqui no texto da lição, a palavra que é usada para declarar a virgindade, no contexto de Mateus, ela tem esse propósito, tem essa ideia, né, de virgem que dá a luz, né, de intocada, dá essa ideia de intocada. A gente vai encontrar a menção desse nascimento virginal de Jesus no capítulo 7, no versículo 14. Embora o autor coloque aqui a queda de Lúcifer, né, de 4 a 20, queda de Lúcifer de 14, 4 a 20, a idolatria do capítulo 44 ao 46, o servo sofredor, capítulo 53 de Isaías, que dá uma descrição do Messias Salvador, do papel de servo sofredor do Messias, ou seja, a obra de Cristo, por isso chamado o Evangelho do Antigo Testamento, a obra de Cristo estruturada, né, apresentada pelo profeta Isaías, capítulo 53, a retidão e a justiça e outros temas que são encontrados no livro proporcionam o quê? Um profundo conhecimento e aprofundamento bíblico. O livro de Isaías é muito rico em informação, rico em conhecimento, que ajuda a gente a entender algumas coisas que ocorrem lá posteriormente no Novo Testamento, algumas falas de Jesus, algumas práticas que Jesus faz, né? E o livro de Isaías ele tem essa finalidade de nos ajudar a entender isso aí, ok? Concluindo, a gente encontra o que? A obra ela tem dois objetivos principais. Qual é? A santidade do povo de Deus diante da idolatria e das alianças impuras, ou seja, a necessidade do povo se manter fiel ao Senhor, de se manter puro diante de Deus, de não cometer, de não se entregar à idolatria, de não abandonar os preceitos do Senhor, de permanecer fiel a Deus, a santidade, de estar próximo de Deus, de estar dentro dos valores do reino de Deus, dentro dos valores e das orientações deixadas por Jesus para que a gente possa viver. E o segundo é nos lembrar do programa divino de libertação e redenção através da vida e da obra do servo sofredor. Tá?
nos lembrar do programa de libertação de Deus através da redenção, através da vida e da obra de Jesus. Né? Não sei se Isaías tinha total conhecimento, total a visão do papel de Jesus nessa ideia toda do reino, mas de certa forma ele anunciou e retratou a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, a obra de Jesus e a sua vida aqui na terra como Salvador. Então, dois objetivos a santidade do povo, o povo se manter fiel ao Senhor e nos lembrar que Deus criou um plano divino para nos salvar através da vida e da obra de Jesus Cristo, ok? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nos vemos na próxima semana, nas próximas lições aí